Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo, pessoal? Bom, hoje a gente vai dar início a mais uma aula aqui, tá bom? Nosso canal, direcionado para a prova do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, banca OCP, ok? E assim, bora dar uma olhada aqui no que a gente já viu aqui no canal na parte de física, ok? Hoje será física, vamos lá. Já viu isso daqui todo, tudo bem? Mecânica, velocidade, aceleração, queda livre, produção do movimento. A gente não viu lançamento oblíquo, mas vimos lançamento, nem lançamento horizontal. O que mais a gente viu aqui? Vimos termometria, escala termométrica e variação de temperatura. Vimos também eletrostática, cargas e campos eletrostáticos, quantização da carga e carga elétrica. Hoje a gente vai ver campo elétrico, tá? E potencial elétrico. Ok? Eu vou tentar ver na aula que vem, ou ainda numa aula bem perto dessa, todos esses princípios fundamentais da dinâmica aqui, ó. Ok? Essa aula toda aqui, ó. Princípio fundamental da dinâmica, nessa relação com o sistema de referência, todas essas forças aí, ok? Mas hoje vai ser exatamente campo elétrico, ok? Então, vamos lá, vamos para cima. Bom, campo elétrico, tudo bem? Vamos lá, campo elétrico. Pessoal, o que vem ser o famoso campo elétrico? Ok? Bom, a gente já tem uma analisadas aqui em alguns conteúdos, principalmente o conteúdo de eletrostática, e na eletrostática a gente falou várias coisas sobre as cargas, sobre a quantização, falamos também sobre a lei de Coulomb, ok? Porque a lei de Coulomb, ela é fundamental para a gente trabalhar essa parte de campo elétrico, ok? Porque exatamente a lei de Coulomb vai dar alguns embasamentos para a gente solucionar alguns problemas que a gente vai encontrar aqui no campo elétrico. E o que seria o campo elétrico? Bom, o campo elétrico ele vem ser um ente físico, né, em que um corpo ou uma carga chamada uma carga que eletrizada vai gerar ao seu redor um campo elétrico. Fazendo uma analogia com outros outros campos que existem, por exemplo, o gravitacional, ok? A gente pode entender que o campo elétrico ele é uma força de campo, literalmente, porque lembra que a Terra ela tem uma força chamada de gravitação. Então, aqui no campo elétrico, a analogia é parecida, ok? Por exemplo, no sistema normal, o Sol ele gira em torno da Terra, ok? Ou seja, por forças de campo. Forças de campo. E aqui não será diferente. As forças que vão agir serão forças de campo também, só que na parte elétrica. Porque nesse caso, aqui na física, já na física 3, aqui as cargas já vão ter influências, já vão influenciar campos elétricos, ou melhor dizendo, vão gerar campos, ok? Aí, nesse caso, essa força de campo criada pela carga é chamada de campo elétrico, ou seja, o campo elétrico é uma força de campo e que é gerada por um ente elétrico, ok? Um ente elétrico, ok? Lembra que aqui as cargas elas são pontiformes. Pontiformes. O que isso quer dizer? Quer dizer que as cargas elas não têm dimensão, tá bom? A dimensão delas são desprezíveis. Dimensão desprezíveis. Ok? Ou seja, nesse caso, as cargas elas têm dimensão desprezíveis. E aqui no campo elétrico, é exatamente a própria carga que vai gerar o campo elétrico. Nesse começo, né, de estudo, é a própria carga que vai gerar um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele pode ser tanto criado por uma carga positiva,
como ele pode também ser criado por uma carga negativa. Vamos ver que, por exemplo, quando o campo for criado por uma carga positiva, ele vai ter um direcionamento, e quando ele for criado por uma carga negativa, ele vai ter outro direcionamento, ok? Ou seja, nesse caso, tudo vai ser baseado na carga que a gente está analisando, que a gente está estudando, ok? Então, é basicamente isso, o início de campo elétrico, tudo bem? E, assim, tem uma aplicabilidade muito grande no nosso dia a dia, ok? É o campo elétrico que possibilitou, por exemplo, a gente ter vários sinais de satélite, a gente ter a tecnologia, como a gente vê hoje, ela depende muito do campo elétrico, ok? Ou seja, os campos elétricos, na real, os campos que fazem força, o que fazem interação, eles têm origens diversas, tais como os gravitacionais, quando gerados por massas, os magnético-elétricos, quando gerados por cargas elétricas. Neste capítulo será estudado tanto o campo elétrico, né, quanto as suas interações, ok? Aí, como eu falei para vocês, a Terra, né, orbita ao redor do Sol, orbita o Sol devido à atração gravitacional que existe entre eles. E é basicamente isso que acontece também nos campos elétricos, mas no caso são cargas que geram esse campo. Porém, na natureza, né, de forma geral, distinguimos a gente tem apenas 3 tipos de força: a força de campo, a força de contato e as forças nucleares. Lembra que as forças gravitacional e elétrica, a força magnética também é uma força de campo que se propaga pelo espaço através de campo elétrico e magnético, ok? Ou seja, vamos lá, definição de campo elétrico, tá? Vimos um pouco do contexto, agora a gente vai ver a definição de campo elétrico que tem esse sinal aqui, ok? Bom, vamos lá. Considere que, por exemplo, que a Terra causa em um ponto A de sua imensidão, né, um campo gravitacional de intensidade G. Aí, no caso, se for colocado uma carga, né? Aí, no caso, se for colocado uma carga com uma massa, né, qualquer, essa carga irá gerar um campo, tá entendendo? Um campo elétrico. Assim, seja um ponto P desse campo, um ponto qualquer, no caso, a carga vai gerar o campo elétrico, ok? No caso, de forma análoga ao que a gente está falando da Terra, né? A gente pode afirmar que uma carga elétrica fonte que, por exemplo, cria em torno de si um campo elétrico, ou seja, a própria carga que cria um campo elétrico. De tal forma que, se uma carga de prova, ou seja, uma outra carga, for colocada nas proximidades da carga fonte, essa carga de prova ela vai ser citada como uma força, ok? Vamos fazer assim, suponha que as cargas tenham sinais opostos. A ação do campo criada pela carga. Suponha que as cargas tenham sinais opostos, ok? Vamos lá. Suponha que a gente tenha a seguinte situação: a gente tem uma carga fonte, ok? E a gente tem uma carga imagina que a gente tem uma carga fonte aqui, ok? E a gente tenha uma carga de fonte, por exemplo, positiva, por exemplo, ok? Uma carga de fonte positiva aqui, ok? Nas cargas positivas, as cargas positivas, elas geram campos que a gente chama de sainte, tudo bem? Ou seja, pela definição de campo elétrico, as cargas de prova, cargas de prova, ou seja, cargas qualquer que a gente está analisando, porque nesse caso as cargas geram os campos elétricos. E quando a carga for positiva, os campos elétricos têm esse símbolo aqui, ó. Os campos elétricos saem, ou melhor dizendo, as linhas, ok? Saem da carga. E quando o campo é gerado por uma carga de fonte positiva, os campos, a linha de campo entram na carga, ok? Isso aqui é uma analogia bem interessante que a gente vem estudar, ok? Agora sim, vamos entrar no estudo do campo elétrico, ok? Ou seja, quando as cargas de fonte, né? As cargas fontes forem positivas, os campos saem da carga. Quando a carga fonte, as cargas fontes forem negativas,
os campos, ou a linha de campo, entram na carga. Tudo bem? Perfeito? Ou seja, o vetor, né, campo, ele sai. Aí como é que seria se o campo elétrico gerado por uma carga fonte positiva? Como é que seria? Olha aqui, vou colocar o exemplo aqui para vocês. Se a carga fonte fosse uma carga positiva e se a carga de prova, né, a carga que a gente está estudando, fosse uma carga, por exemplo, também positiva. Ok? Eu falei para vocês que que essa interação, quando a carga é positiva, é um campo saindo, ok? Saindo, ou seja, o campo elétrico vai ter uma interação aqui, ó, da seguinte forma, ó. Ah, mas está distante. Não, mas mesmo assim vai ter, ó, essa interação aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, isso aqui seria o vetor campo elétrico, fazendo com que a carga... O campo elétrico vai ter nessa direção. E a força aqui? A força, no caso, é de repulsão, né? Porque aqui tem uma força de repulsão, que é cargas do mesmo sinal, elas têm uma repulsão, ok? Ou seja, pessoal, cargas aqui, uma carga fonte, né? E uma carga, vamos botar a carga fonte maior, a carga fonte e a carga de prova aqui positiva, o campo é saindo, né? E a força que vai haver aqui é de repulsão, ou seja, a força elétrica vai para lá. Lembrando que campo, né? Que aqui nessa parte do nosso estudo, o campo, a gente viu na aula passada que a força elétrica é igual ao campo vezes exatamente a carga, ok? Ou seja, essa força aqui, né? Iria para lá, ok? A força que seria aqui nessa carga de prova seria para a carga de prova ir embora, para lá, tudo bem? Agora, imaginemos que a carga, essa carga aqui, continua sendo positiva, a carga fonte continua sendo positiva, só que a carga aqui de prova é negativa agora, tudo bem? Como é que seria o vetor campo, né? Campo elétrico? O vetor campo elétrico seria também saindo. Opa, botei a força. Aqui o campo elétrico ele também seria saindo, ok? Só que o que mudaria aqui é a força, porque a força nesse caso é para cá, ó. Por quê? Porque no caso a carga de fonte é positiva e a carga de prova é negativa. Então haveria aqui uma atração entre a carga fonte e a carga prova, ok? Ou seja, aqui está os dois exemplos se o campo fosse positivo. A carga fonte fosse positiva, ok? Lembrando que a força elétrica é o campo vezes a carga. Isso aqui é muito importante. Essa fórmula aqui é muito importante, tá? A força elétrica é o campo vezes... vetor campo vezes a carga, ok? Perfeito? Aí, no caso, ao se aproximar, né, dessa carga fonte, uma carga de prova também positiva, a gente viu que vai ser observar uma força repulsiva. Por quê? Porque como a carga de prova é positiva, o campo elétrico tem a mesma direção e o sentido da força elétrica, ou seja, apontando para fora da carga. Agora, no caso de se aproximar uma carga de prova negativa, a força passa a ser atrativa e o sentido do campo elétrico contrário ao da força elétrica, ou seja, ela aponta para fora da carga. Ok? Ou seja, assim a gente conclui que o campo elétrico causado por cargas de fonte positivas, ok, diverge da carga fonte, ok? Isto é, o campo aponta para fora desta carga, ok? Ou seja, quando a carga fonte for positiva, o vetor campo elétrico ele se afasta da carga, tudo bem? E quando a gente tem, por exemplo, quando a fonte for positiva, ok? E quando a carga fonte for negativa, perdão, quando a carga fonte for negativa, o que acontece? Vamos colocar primeiro de novo uma carga aqui de prova positiva, ok? Bom, a gente já viu que aqui tem um vetor, né? Agora, uma coisa bem interessante aqui que acontece. Lembra que eu falei para vocês que quando o campo for provocado por uma carga fonte negativa, as linhas se aproximam dele? Ou seja, o campo já está nessa direção aqui, tá? Já está nessa direção aqui. E o que é vetor, senhores? Vetor, exatamente, eu vou ser bem claro, me perdoe os professores de matemática e de física, tá? Vetor, senhores, é para onde está apontado a força resultante. Nesse caso aqui,
E nesse caso, porque tu estuda tanto vetor, mas no fundo não sabe, entendeu? Vetor é para onde está apontado a resultante. Para onde é que é a resultante no campo elétrico de uma carga de fonte negativa? É entrando nela, ou seja, o campo vai estar para cá. Ok? Diferente se fosse uma carga de fonte positiva, ok? Lembrando que isso aqui é uma carga positiva, ou seja, além do campo ser para cá, a força também vai ser para cá. Que força é essa? Força elétrica, ok? Porque a força elétrica, né, o vetor força elétrica, ou seja, a resultante da força elétrica, essa aqui é o resultante da força elétrica, por isso que tem esse vetor, porque a vetor força elétrica é o campo vezes a carga. E a carga, ela não tem uma direção, a carga é um ente não vetorial, ou seja, escalar, tudo bem? Ou seja, a força elétrica aponta na direção da carga. E imagina isso, pessoal. Como é que vocês têm que imaginar isso? Imaginar isso como, por exemplo, fosse ímãs se atraindo, tudo bem? Se o campo elétrico ele é um ente físico, por exemplo, por que você, quando você cai de uma árvore, você cai direto para a Terra? Porque a Terra ela te atrai, ok? Porque ela tem uma massa maior e ela gera campos gravitacionais, ou seja, por isso que você ataca a Terra, por isso que você cai na Terra. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Essa carga positiva, essa carga que gera o campo elétrico, esse campo elétrico tem uma atração gravitacional grande. E quando essa carga for positiva, a outra carga, a carga de prova, eles vão se atrair, ok? Ou seja, eles vão se atrair nesse caso. E se a nossa carga-fonte continuar sendo negativa, só que a carga de prova fosse negativa também? Como é que seria? Novamente a linha aqui. E quando a fonte é criada, quando o campo é criado por uma fonte negativa, o vetor campo é de entrando na carga, ok? Ou seja, aqui é o nosso vetor campo elétrico. E a força elétrica? Quando cargas são iguais, há uma repulsão, né? Há uma repulsão, ou seja, aqui é uma repulsão. No caso, a força elétrica vai para lá. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é muito importante, ok? Isso aqui é muito importante. Ou seja, vamos lá ao resumo, né? Ao se aproximar dessa carga-fonte, uma carga de prova positiva, observa-se uma força atrativa, ok? Como a carga de prova é positiva, o campo elétrico tem a mesma direção e sentido da força elétrica, ou seja, apontando para a carga-fonte. No caso de se aproximar uma carga de prova negativa, a força passa a ser repulsiva, no sentido do campo elétrico contrário da força elétrica, ou seja, ela aponta para a carga-fonte. Assim conclui-se que o campo elétrico causado por cargas fonte negativa converge para elas, ou seja, aponta para elas. E o vetor campo? O que foi exposto anteriormente permite que eu clique o vetor campo elétrico é tal que, ou seja, o campo elétrico, né? Ele é a força elétrica sobre a carga, ok? Sobre a carga. Nesse caso, o seu modo, né? O seu valor fica assim: E igual a F elétrica sobre Q. Ou seja, essa aqui é uma das primeiras fórmulas que você calcula campo elétrico, ok? Ou seja, você tem que ter a força elétrica que está atuando aí e a carga. Ele vai dar essa carga para você no problema, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Ou seja, vamos lá recapitular. O campo elétrico é criado por uma carga, nessas nossas definições, ok? O campo elétrico é criado por uma carga chamada carga-fonte. Carga-fonte. Se essa carga for positiva, as linhas de campo são saindo da carga. Se a carga for negativa, as linhas de campo são entrando na carga, tudo bem? Vamos lá, continuar? Ou seja, o vetor campo elétrico, né, o seu modo é dado pelo E, você está vendo aí, e OF sobre o módulo de Q. Esse aqui é o módulo de Q, ou seja, só o valor dela positivo, ok? A unidade do campo elétrico no sistema nacional é o Newton por Coulomb, tudo bem? Ou o volts por metro. A direção do campo, né? Sua direção é a mesma da força que age sobre a carga de prova. Seu sentido também, ok? É o mesmo. Beleza? E campos elétricos gerados por cargas eletrocutiformes. Eu acabei de mostrar para vocês como é que acontece, não vou mostrar de novo. Tudo bem? Agora, uma coisa importante é que essa daqui é a primeira fórmula do campo elétrico, tá? Ou seja, eu vou guardar aqui a primeira fórmula do campo elétrico, que é a força elétrica sobre o módulo de Q, ou também pode ser o campo elétrico KQ, ou seja, K, sobre a carga o módulo da carga fonte sobre a distância ao quadrado.
ok? E que essa fórmula aqui, ela advém dessa aqui, que essa aqui é a força elétrica, a lei de Coulomb, tudo bem? Ou seja, K, essa é a mesma constante da lei de Coulomb, tudo bem? É a mesma constante da lei de Coulomb. Pessoal, agora uma coisa interessante. Às vezes, né? Às vezes os campos elétricos eles são gerados por mais de uma carga, ok? No caso, o campo elétrico é gerado por duas ou mais cargas pontiformes. O que é que acontece? Bom, para o caso em que existe mais de uma carga, será aplicado o princípio da superposição, ok? Desta forma, o campo elétrico resultante em um ponto P, devido a várias cargas pontiformes que o circunda, é igual ao somatório vetorial dos campos elétricos individuais gerados por cada uma deles. Vamos ver isso aí, ok? Imagina que a gente tem aqui, eu vou apagar aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui as formas. Imagina que você tem uma carga positiva, duas cargas positivas, tudo bem? E um ponto P aqui. Ou seja, essas duas cargas estão gerando campo, tudo bem? E tem um ponto P aqui. Bora ver qual a influência que essas cargas vão ter no ponto P. A carga aqui, esse campo aqui não é saindo, ou seja, o vetor é para cá, ó, do campo. Aqui vamos chamar isso aqui de carga 1 e vamos chamar isso aqui de carga 2. Ou seja, o campo da 2 aqui, o campo da 2 vai ser para lá. E o campo da 1 aqui, ó, vai ser para cá, tudo bem? Vai ser para cá. Ou seja, isso aqui é o campo elétrico da carga 1, ok? Ou seja, isso aí são as influências de duas cargas sobre o campo, tudo bem? Aí, no caso, nessas situações, você vai realmente fazer o somatório vetorial, ok? Vou fazer outra aula, se você sentir dificuldade, para a gente resolver as questões de vetores, ok? Mas preste atenção, tudo bem? Eu já falei para vocês como é que é feita a representação da linha de força. Eu já dei uma simplificada para você na aula passada de como é essa linha, ou seja, essa fonte aqui, né? Ela gera campos aqui, ó, saindo, ok? Em todas as direções, tá? Em todas as direções. Em todas as direções, ok? E se fosse negativa, ela também entraria aqui, a linha do campo entraria na carga em todas as direções. Tudo bem? Eu estou tentando ser simplório, realmente só os conceitos que são precisos para a nossa prova do Corpo de Bombeiros. Lembrando que eu vou fazer aula, quando acabar esse conteúdo aqui para o Corpo de Bombeiros, eu vou começar a produzir vídeos mais complexos assim, para o Enem e vestibulares, principalmente vestibulares militares, ok? E vamos dar continuidade. Assim, o que é importante vocês saberem é que aonde tiver mais densidade de linha, nesse ponto o campo elétrico ele tem maior intensidade, ok? E que ele influencia em todo o equilíbrio das outros entes, ok? Agora a gente vai dar uma olhada em campo elétrico uniforme, ok? Estou dando para vocês só o que realmente precisa para essa prova, tudo bem? Bom, pessoal, agora eu acho que o mais importante, na verdade, é falar de campo elétrico uniforme, porque eu vejo uma gama de questões muito grande de campo elétrico, ok? Uma importante configuração do campo elétrico é aquela no qual o vetor campo elétrico tem o mesmo modo, ou seja, o mesmo valor, né, e direção em todos os pontos. Como assim? Vou mostrar para vocês como é que seria um campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é basicamente assim, vão ter linhas de campo aqui. Imagina que isso aqui é a linha de um campo, ok? De um campo. Ou seja, o campo elétrico uniforme é exatamente o campo elétrico que tem o mesmo valor em todo o campo aqui, ó. Aqui, ó, ele vai ter o mesmo valor, tudo bem? No qual vai ter o mesmo módulo. Ou seja, se aqui tiver um valor, sei lá, de 3, ok? 3, aqui será 3 e aqui será 3. Ou seja, não muda a intensidade. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, tudo bem? Aqui dentro de todo esse campo, ele vai ser igual. Por isso que o nome dele é uniforme, porque em todos os pontos aqui, ó, em todos os pontos do nosso ordenamento aqui, o campo elétrico vai ser o mesmo, tudo bem?
vai ser o mesmo, ok? Não há distinção. Ah, o cara que está aqui, ele está sofrendo pouca influência do campo. Não, é o mesmo que daqui, porque esse campo ele é uniforme. E como as linhas estão saindo para lá, tu concorda que aqui é lado positivo, né? Aqui seria o lado positivo, aqui seria... Vou botar assim, na verdade. Aqui seria o lado negativo, ok? Porque as cargas estão entrando aqui, ó, e saindo daqui. Perfeito? O que a gente vai ter que observar? Observe que a representação do campo elétrico uniforme, a partir da linha de força do campo elétrico, é feita através das linhas paralelas e uniformemente espaçadas. Essas linhas têm que ser uniformemente espaçadas. Tá? O paralelismo garante que a direção e o sentido do vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. E o fato delas serem uniformemente espaçadas garante que a intensidade de linhas é constante, tudo bem? Essa densidade ela é importante, ok? Para os nossos cálculos. E quando você coloca uma carga aí, lógico, ela sofre influência do campo elétrico, tudo bem? Se você botar uma carga, por exemplo, positiva, né? Vamos aqui colocar, vamos fazer analogia aqui para dois tipos de cargas, das cargas positivas. Se você coloca uma carga positiva aqui, por exemplo, para onde é que vai tender essa carga? Lógico, para cá, ó. Mesmo o vetor campo elétrico estando nessa direção aqui, a carga vai vir para cá. Por quê? Porque a força de atração aqui é maior. Ou melhor dizendo, porque o positivo repele o positivo, ok? Ou seja, então a força elétrica seria nessa direção aqui. E se eu colocasse, por exemplo, uma força elétrica negativa? A força elétrica estaria para cá, tudo bem? E o campo estaria para cá. Isso aqui é a força elétrica. Porque, como ela é negativa, positivo atrai negativo, ok? Isso aqui seria do campo elétrico. Ou seja, aqui, novamente, nós temos aquela forma. E igual a força elétrica sobre o Q, tudo bem? E aqui, novamente, como tem essa aceleração da carga, normalmente a força resultante aqui é igual a massa vezes a aceleração. Mas que força é essa? A força elétrica. Tudo bem? Então, assim, eu tentei dar para você só realmente o que é importante de campo, tudo bem? Vamos lá recapitular de tudo que a gente viu até aqui. Bom, a gente entendeu que vou ser bem simplório, bem simples, tá? Vocês vão matar questões com esse conhecimento bem... Porque eu acredito que vai vir nesse nível, não vai vir muito elevado. Tem que entender o seguinte, campo elétrico, ele é gerado por uma carga-fonte. Essa carga-fonte, quando ela for positiva, ela vai ter o campo elétrico saindo, tudo bem? E quando essa carga for negativa, ela vai ter o campo elétrico, digamos, entrando aqui, ok? Entrando aqui, ok? Esse cálculo da força elétrica em relação ao campo é a força elétrica igual ao campo vezes a carga, ok? Ou seja, o campo elétrico, ele é a força elétrica sobre a carga. Ou melhor dizendo, se é um vetor, né? Para tirar esse vetor, a força elétrica aqui tem que ser igual ao módulo da carga aqui embaixo. Ou seja, essa aqui é uma das primeiras formas de calcular esse campo elétrico, tudo bem? A outra fórmula é exatamente o K, que é a constante de elétrica no vácuo, né? Ou elétrica do vácuo, a carga e a distância ao quadrado, tudo bem? Ou seja, o que a gente tira aqui? Quanto maior a distância da carga-fonte, né, que você está analisando, menor vai ser o campo, ok? Ou seja, eu tenho uma carga-fonte aqui e uma carga negativa aqui e outra aqui, a força vai ser diferente, né? Porque uma está mais longe do que a outra. Porque quanto maior a distância, menor o campo elétrico. Tudo bem? Menor o campo elétrico. Ou seja, o que a gente viu aqui, que cargas de fonte positiva geram campos divergentes e cargas de fonte negativa geram campos convergentes, ok? Vimos também campos elétricos, ok? Ou seja, que eles são iguais, que o vetor campo elétrico, o valor dele é igual em toda a sua estrutura entre essas placas, tudo bem? E que a gente tem, como, por exemplo, nesse caso aqui, o vetor campo elétrico está da esquerda para a direita, logo na esquerda é a carga positiva, porque é dela que sai o vetor linha de campo elétrico, ok? Ou seja, com esse conhecimento, eu acredito que vocês consigam fazer muitas questões da prova que vai ser do concurso público, tudo bem? Lembrando, eu vou fazer aulas muito mais complexas, muito mais cheias de detalhes para os outros vestibulares. Como eu acredito que esse do Bombeiro do Estado do Pará não vai requerer tanto assim conhecimento, objetividade, a gente vai fazer assim, bem de boa, tudo bem?
bem assim, básico, mas necessário e também cheio de informações que é para vocês conseguirem ir bem no vestibular de vocês, tudo bem? Então, assim, continue com a gente, tudo bem? A gente vai voltar com muitas dicas aqui para o concurso do Corpo de Bombeiros. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de estudos, lá onde eu tiro muitas dúvidas de física, química, matemática e raciocínio lógico matemático, tudo bem? Lá eu tiro muitas dúvidas e também quem quiser me procurar nas redes sociais e mandar mensagem para mim, meu Instagram é Miguel Jonas _, tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido a parte teórica do campo elétrico, tudo bem? E que vocês consigam tirar informações daqui o suficiente para a realização das suas provas, tudo bem? Então, assim, é isso. O que eu peço de vocês é que vocês curtam o vídeo, compartilhem. E assim, no mais, bons estudos. Não perco essa oportunidade de estudar, tudo bem? E que Deus abençoe o estudo de vocês e que dê tudo certo. Beleza?